Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por nos acompanhar. Nós ficamos felizes, agradecidos a Deus por mais uma vez você estar aí do outro lado, nos acompanhando. A sua presença aí é sempre importante, afinal de contas é por você e para você que nós estamos aqui todos os dias preparando essas mensagens. Nós estudamos, não é? Como eu disse, isso aqui é o meu momento devocional. Eu tenho o prazer de compartilhar com você. E saber que você está aí do outro lado é motivo de alegria para mim. Eu costumo dizer que a gente está tão perto, né? Uma tela de distância só. Mas eu só sei que você está aí quando você diz, você escreve aqui embaixo. Mas eu agradeço muito a cada um que tem passado aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa guardar a sua casa, a sua família. Esse é o meu desejo, é a minha oração, e fazemos isso crendo, não é? Que o nosso Deus, na sua soberania, vai estar abençoando você junto com a sua casa. Nós vamos agora estudar a Bíblia mais uma vez, e eu quero convidar você para me acompanhar. Vamos juntos! Hoje eu quero ler aqui inicialmente apenas o versículo 3 do capítulo 12. Depois nós vamos ler outro versículo, mas é só para a gente pensar um pouquinho em alguns aspectos da prisão de Pedro. E o versículo 3 diz assim: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Estamos falando de Herodes, não é? Herodes, ele prendeu Pedro com o propósito de matar ele depois dos 7 dias da festa da Páscoa. E o único propósito da prisão de Pedro e matar Pedro era só para agradar os judeus. A intenção desse julgamento de Pedro era apenas buscar popularidade, não era buscar justiça. A intenção era ser bem visto aos olhos do povo. Durante os 7 dias da festa dos pães asmos, não podia julgar nem executar ninguém. E essa foi a razão pela qual Herodes resolveu postergar essa ação contra Pedro. O principal vetor dessa perseguição era unicamente a ambição de Herodes em ser bem visto em favor dos judeus ortodoxos. Esses judeus, eles desprezavam tanto Herodes pela sua educação romana e por seus ancestrais edonitas. Ele era muito desprezado e ele fazia de tudo para agradar essas pessoas. Herodes não via Pedro aqui como um ser humano. Herodes estava vendo Pedro apenas como um objeto descartável que poderia ser usado para os seus próprios interesses egoístas. Ele não estava preocupado se ia matar alguém. Ele queria se dar bem. Essa era a visão dele, esse era o desejo dele. E o verso 4 nos diz: tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A intenção era matar Pedro após a Páscoa só para evitar tumultos, não é? Para não ter muito tumulto ali. Herodes sabia quem era Pedro. Herodes sabia que Pedro era o líder da igreja cristã naquele momento. Foi Pedro que liderou desde a escolha do novo apóstolo para substituir Judas, na escolha de Matias. Foi Pedro que pregou o sermão no Pentecostes, que fez a igreja saltar lá de 100 para quase 3.000 pessoas. Foi Pedro quem curou aquele paralítico na porta do templo. Foi Pedro quem fez o segundo sermão, levando a igreja de 3 para 5.000 pessoas. Foi Pedro quem desmascarou Ananias e Safira. Foi Pedro quem ressuscitou Dorcas. Foi Pedro quem abriu a porta do evangelho para os gentios na casa de Cornélio. Os capítulos de 1 a 12 de Atos, Pedro é a figura central da igreja. Da mesma forma que agora, do capítulo 13 ao 28, nós vamos ver que foi o apóstolo Paulo. O rei Herodes, e a gente estudou isso aqui anteriormente, quem é esse Herodes? Herodes Agripa I.
Ele queria dar um golpe mortal na igreja, matando os seus líderes principais. E ele pensou que dessa forma, matando os cabeças, ele poderia desarticular essa religião dos do caminho, como eram conhecidos, já estudamos isso aqui. Queriam matar logo no nascedouro a igreja cristã. Embora Herodes não respeitasse a lei judaica, ele sabia, como eu disse, que nenhum prisioneiro poderia ser julgado e condenado ou morto durante os dias da festa. E então o que ele faz? Ele coloca Pedro numa prisão de segurança máxima. Toma todas as precauções para que Pedro não escapasse da prisão. Lançado no cárcere, algemado e guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Ou seja, 4 vezes 4 eram 16 soldados guardando Pedro e Pedro ainda algemado. Na mente de Herodes, era totalmente impossível Pedro fugir dessa prisão. Herodes sabia que Pedro havia escapado outras 2 vezes, Atos 4 e 3 e Atos 5 e 13. Sabia que Pedro e João disseram acerca deles depois de ter saído da segunda prisão, e nós estudamos aqui Atos 4, 23 a 28. Sabia ainda que Pedro fora liberto da segunda prisão por um anjo. Estudamos capítulo 5, versículo 19. E agora ele queria certificar-se de que isso não iria se repetir. Essa era a intenção de Herodes, não é? Mas a gente lê isso aqui e fica pensando a intenção do homem, e eu fico imaginando Deus olhando do céu e rindo, não é? Da intenção dele. Ele achando que matando Pedro e João parava a igreja. Ele achando que ia matar Pedro. Mas nada acontece sem a permissão do Senhor. A igreja não para assim. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. E quando Deus quer libertar alguém, não há cadeia que segura, não. Não há cadeia que prende alguém que o Senhor já planejou soltar, libertar. Pode colocar na prisão máxima, colocar cadeados nos pés, correntes, botar 16 soldados. Quando Deus quer livrar, Deus vai livrar. Como é bom saber que nós servimos a um Deus todo-poderoso, não é? Como é bom saber que não há Deus, não há ninguém maior do que o nosso Deus. Nada pode parar um homem ou uma mulher que serve ao Senhor. A melhor coisa que nós temos que fazer é estar no centro da vontade do Senhor e descansar na soberania dele, sabendo que Deus está cuidando muito bem de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Descansa nisso. O Senhor está cuidando de tudo. Forte abraço, até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.